Richarlis, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História de hoje, o portal que jamais deveria ter sido aberto. Olá, assombrosos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Pavor, onde as histórias mais perturbadoras ganham vida. Preparem-se para atravessar a fronteira entre o real e o inexplicável. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e fique confortável. Porque hoje, juntos, vamos explorar um novo capítulo de terror. Você está pronto para o desconhecido? Então curta, inscreva-se e deixe seu comentário dizendo: "Eu não tenho medo". Agora vamos começar. Hoje vocês conhecerão Richarlis, um engenheiro elétrico que pensava entender de energia, até descobrir que existe uma força muito mais sinistra do que qualquer eletricidade. Esta é a história real de como uma mudança de vida se transformou no maior pesadelo que alguém poderia imaginar. Antes de começarmos, se você tem medo de casas mal assombradas, portais dimensionais ou rituais antigos, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se você tem coragem para enfrentar o desconhecido, fique conosco até o final, porque o que aconteceu na Rua Eletricista 77 vai fazer você repensar tudo sobre o que é real. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque histórias como esta não devem ser perdidas no esquecimento. Era uma quinta-feira ensolarada de março de 2023, quando Richarlis, homem de 40 anos, cabelos castanhos escuros, usando bermuda e camiseta, finalmente realizou seu sonho. Aos 41 anos, depois de décadas trabalhando como engenheiro elétrico nas empresas de energia do Rio de Janeiro, havia juntado dinheiro suficiente para comprar sua própria casa no interior. A propriedade ficava em Jaconé, um distrito tranquilo, onde o ar era limpo e a vida tinha um ritmo mais calmo. O que mais chamou sua atenção foi o endereço peculiar: Rua Eletricista, número 77. Para um engenheiro elétrico, parecia quase um sinal do destino. "Imagina só", pensou Richarlis, enquanto observava os móveis sendo descarregados. Um eletricista morando na Rua Eletricista. Não poderia ser mais perfeito. A casa era imponente, 3 andares, construída no estilo colonial dos anos 1940, com um jardim extenso e cercada por árvores centenárias que criavam sombras dançantes nas janelas. O corretor havia mencionado que o preço estava muito bom para o mercado, mas Richarlis não questionou. Afinal, casas antigas sempre tinham preços mais acessíveis. Naquela primeira noite, sozinho em meio às caixas de papelão, Richarlis se sentou na sala principal e sorriu. Finalmente, ele tinha seu refúgio, um lugar onde poderia viver em paz, longe do caos urbano, dedicando-se aos seus projetos pessoais de engenharia. Se ele soubesse o que realmente havia comprado, teria fugido naquela mesma noite. Richarlis era um homem prático. Engenheiro de formação, sempre abordava problemas de forma sistemática e lógica. Por isso, sua primeira preocupação foi verificar a instalação elétrica da casa antiga. "Vamos ver que surpresas você tem para mim", murmurou, descendo ao porão com sua caixa de ferramentas. O porão era úmido e mal iluminado. Richarlis ligou sua lanterna profissional e começou a seguir o caminho dos cabos elétricos pelas paredes. Foi então que notou algo estranho. A fiação não seguia nenhum padrão conhecido. Em vez de seguir as normas técnicas da ABNT, os cabos formavam desenhos, padrões geométricos complexos que se espalhavam pelas paredes como se fossem símbolos. "Que diabos?", sussurrou, traçando com o dedo um dos desenhos na parede. Era um círculo perfeito, com linhas que se irradiavam do centro como raios de sol. Ao redor dele, triângulos invertidos, conectados por fios que pareciam pulsar com uma energia própria, mesmo com a eletricidade desligada. Richarlis sacudiu a cabeça. Devia ser apenas um eletricista excêntrico que havia trabalhado na casa antes.
Talvez alguém com tendências artísticas, mas quando ele tocou o fio central do padrão, sentiu uma vibração. Não elétrica, ele conhecia a eletricidade melhor que qualquer um. Era algo diferente, algo que fez os pelos dos seus braços se arrepiarem. Naquela noite, Richards acordou às 3h33 da manhã, com todas as luzes da casa piscando em sequência. Não em padrão aleatório, mas seguindo exatamente a mesma ordem dos símbolos que havia visto no porão. Determinado a entender o que estava acontecendo, Richards decidiu investigar a história da casa. Na manhã seguinte, dirigiu-se ao cartório de registro de imóveis de Jaconé. A funcionária, uma senhora de seus 60 anos chamada Dona Carmen, o atendeu com um sorriso que rapidamente se transformou em preocupação quando ele mencionou o endereço. Rua Eletricista 77, ela repetiu, a voz baixando para um sussurro. Senhor, o senhor comprou aquela casa? Sim, por quê? Há algum problema? Dona Carmen olhou ao redor nervosamente antes de puxar uma pasta amarelada do arquivo. Olha, eu não devia estar falando isso, mas aquela casa tem uma história complicada. Ela abriu a pasta e mostrou vários documentos. Veja só, construída em 1943 por um homem chamado Professor Augusto Voltaire. Ele era, como posso dizer, um estudioso de coisas esquisitas. Richards folheou os documentos. Plantas baixas, licenças de construção e então fotografias, imagens em preto e branco mostrando o interior da casa durante a construção. E lá estava, os mesmos padrões elétricos que ele havia visto no porão. Professor Voltaire era obcecado por energia, continuou Dona Carmen. Não só elétrica, mas outras formas de energia. Ele acreditava que podia abrir portas para outros lugares. Outros lugares? Outras dimensões, senhor. Ele organizava reuniões na casa, rituais. Diziam que ele conseguiu abrir um portal para outro mundo em 1947. Richards riu nervosamente. Dona Carmen, com todo respeito, isso parece coisa de filme. Pode ser, senhor. Mas o fato é que o professor Voltaire e todos os participantes do último ritual desapareceram. Nunca mais foram encontrados. A casa ficou abandonada por décadas. Quando Richards voltou para casa naquela tarde, encontrou todas as portas internas abertas, mesmo tendo certeza de que as havia fechado. E no porão, os circuitos elétricos pareciam mais brilhantes, como se tivessem absorvido luz durante o dia. Richards não conseguia mais ignorar os sinais. Como engenheiro, decidiu abordar o problema de forma científica. Trouxe seus equipamentos de medição elétrica mais avançados e começou a mapear toda a casa. Os resultados foram impossíveis. Sua casa consumia 3 vezes mais energia do que deveria, mas não havia aparelhos ligados para justificar o consumo. Mais estranho ainda, os medidores detectavam campos eletromagnéticos intensos emanando das paredes, seguindo exatamente os padrões dos símbolos. Isso não faz sentido, murmurou, olhando para os dados em seu laptop. É como se a própria estrutura da casa fosse uma antena gigante. Foi então que ele ouviu uma voz, baixa, sussurrante, vinda das próprias paredes. Richards. Ele congelou. Tem alguém aí? Você veio completar o trabalho. A voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Richards seguiu o som até o porão, onde os padrões elétricos agora pulsavam com uma luz própria, mesmo com a energia desligada. Quem está falando? Onde você está? Eu estou do outro lado, esperando. No centro do círculo principal, o ar começou a ondular como se fosse água. Por um momento, Richards viu algo que desafiava toda a lógica. Uma sala idêntica ao porão, mas espelhada, onde uma figura sombria o observava. Você é o escolhido, o eletricista, que pode abrir a passagem. Richards recuou, o coração disparando. Isso não é possível. Isso não é real. 41 anos, na energia, você sabe que energia nunca morre, apenas se transforma.
O equipamento de medição de Richarlis começou a apitar descontroladamente. Os números na tela subiram exponencialmente até que o aparelho explodiu em faíscas. Quando a luz se apagou, o porão voltou ao normal. Mas na parede, gravado como se fosse queimado, havia um novo símbolo, um diagrama elétrico complexo que Richarlis reconheceu imediatamente. Era um circuito que, se construído corretamente, faria os padrões da casa funcionarem como uma máquina para abrir portais. Richarlis não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer, não conseguia mais pensar em nada além do diagrama queimado na parede do porão. Durante dias, ele estudou o circuito. Seus anos de experiência em engenharia elétrica finalmente faziam sentido de uma forma que jamais imaginara. O diagrama não era apenas um circuito, era uma obra-prima de engenharia dimensional. Professor Voltaire era um gênio, sussurrou para si mesmo, rabiscando cálculos em folhas espalhadas por toda a mesa. Ele descobriu como usar eletricidade para dobrar o espaço-tempo. A voz voltou a falar com ele regularmente agora, sempre às 3h33 da manhã, sempre vinda das paredes, sempre sussurrante. Você entende? Você é o único que pode terminar o que começamos. Quem são vocês? Richarlis perguntou uma noite, sentado no porão com os diagramas espalhados ao seu redor. Somos os que ficaram presos quando o portal fechou em 1947. O professor Voltaire. Sim, e os outros. Esperamos tanto tempo por alguém com seu conhecimento. Richarlis começou a entender. O ritual de 1947 havia funcionado parcialmente. Eles haviam aberto um portal, mas algo deu errado. As pessoas foram sugadas para o outro lado e o portal se fechou, deixando-os presos em uma dimensão paralela. Você pode nos libertar. Você pode completar o circuito. Mas o que aconteceu com vocês? Como vocês estão depois de todos esses anos? Um longo silêncio. Então, uma risada baixa e perturbadora. Tempo não existe aqui. Nós evoluímos, nos adaptamos, nos tornamos algo mais. Richarlis começou a trabalhar no circuito. Não porque queria ajudar as vozes, mas porque precisava entender. Como engenheiro, era sua natureza resolver problemas complexos. Mas a cada dia que passava, ele se sentia mais mudado, mais conectado com a casa, mais conectado com as vozes. E a cada noite, os padrões nas paredes brilhavam um pouco mais forte. Foi durante uma tempestade que Richarlis finalmente completou o circuito teórico. Ele sabia exatamente quais componentes precisava, onde instalar cada resistor, cada capacitor, cada fio. Mas algo o incomodava, uma dúvida que crescia como uma sombra em sua mente. Por que eu? Perguntou às vozes naquela noite. Porque justamente um engenheiro elétrico se mudou para esta casa. O silêncio foi diferente dessa vez. Mais pesado, mais culpado. Responda-me, ele gritou. Isso não foi coincidência, foi? Não. A voz finalmente admitiu. Nós chamamos você. Manipulamos os eventos. Como? Influenciamos o corretor. Baixamos o preço. Criamos a situação perfeita para você se mudar. Richarlis sentiu o sangue gelar. Vocês me trouxeram aqui à força. Precisávamos de alguém com conhecimento para completar o que começamos. E o que exatamente vocês começaram? Por primeira vez, o ar no porão se tornou quase sólido. A temperatura caiu drasticamente e Richarlis pôde ver sua própria respiração. Nós descobrimos que existem infinitas dimensões, camadas da realidade, mas também descobrimos que nossa dimensão está morrendo. Morrendo? A energia está se esgotando. O universo está se contraindo. Em algumas décadas, tudo que conhecemos deixará de existir. Richarlis começou a entender o horror real da situação. Vocês querem escapar para outra dimensão.
não apenas escapar, queremos migrar toda a consciência de nossa realidade para uma nova. E para isso, vocês precisam de mais do que um portal. Vocês precisam de uma ponte permanente. Exato. E você é a chave para construir essa ponte. Mas o que acontece com as pessoas da dimensão para onde vocês querem ir? O silêncio foi ensurdecedor. Então, uma risada fria e sem humor. Elas serão substituídas. Richards compreendeu com horror absoluto. Não era um resgate, era uma invasão. Uma invasão dimensional que destruiria bilhões de vidas inocentes. E ele estava sendo usado como a ferramenta para tornar isso possível. Richards subiu correndo do porão, o coração disparando. Ele precisava sair daquela casa. Precisava ir embora antes que fosse tarde demais. Mas quando chegou à porta principal, ela não abriu. Nem a porta dos fundos, nem as janelas. Era como se a própria casa se recusasse a deixá-lo partir. Você não pode sair. As vozes sussurraram das paredes. Você já está muito conectado conosco. Me soltem! Ele gritou, socando a porta. Impossível. Você absorveu nossa energia por semanas. Agora você faz parte do circuito. Richards olhou para suas mãos e viu com horror que suas veias estavam brilhando levemente com a mesma luz dos padrões elétricos. O que vocês fizeram comigo? Nós o preparamos. Você agora é um condutor vivo, capaz de canalizar a energia necessária para abrir o portal permanente. Richards correu para o porão, determinado a destruir tudo. Pegou um martelo e começou a quebrar os padrões elétricos na parede. Mas a cada golpe, ele sentia uma dor excruciante, como se estivesse ferindo a si mesmo. As vozes gritaram em agonia. Pare! Você está nos matando! Esse é o plano! Ele gritou de volta, continuando a destruição. Se você nos matar, você morrerá também. Estamos conectados. Agora! Richards parou, o martelo suspenso no ar. Vocês estão mentindo. Olhe para suas mãos. Ele olhou. As veias brilhantes estavam escurecendo e ele sentia sua força diminuindo. Era verdade. Eles estavam conectados de alguma forma. Você tem duas escolhas. As vozes disseram. Nos ajude a completar o portal e viva como um de nós em uma nova dimensão. Ou morra conosco, aqui, nesta casa, para sempre. Richards se sentou no chão, derrotado. Não havia saída. Ele havia sido manipulado desde o início e agora era tarde demais para escapar. Mas então, ele teve uma ideia terrível e desesperada. Se ele não podia impedir o portal, talvez pudesse sabotá-lo. Richards fingiu cooperar. Durante 3 dias, ele trabalhou no circuito, instalando os componentes exatamente como as vozes instruíam. Mas secretamente, ele estava fazendo algo diferente. Em vez de criar um portal estável, ele estava construindo uma bomba dimensional. Como engenheiro, ele sabia que qualquer sistema elétrico poderia ser sobrecarregado. E se ele pudesse sobrecarregar o portal no momento exato da abertura, a explosão de energia não apenas destruiria o portal, destruiria o próprio tecido dimensional ao redor da casa. Isso significava que ele morreria também, mas pelo menos impediria a invasão. Você está quase terminando. As vozes sussurraram excitadas. Podemos sentir a energia crescendo. Sim. Richards mentiu. Só mais algumas conexões. Na verdade, ele estava instalando capacitores extras em série, criando um feedback loop que causaria uma sobrecarga massiva no sistema. Quando o portal se abrisse, a energia refluiria e explodiria. Richards, você fez algo notável. Quando o portal abrir, você será o primeiro humano a ver nossa verdadeira forma. Mal posso esperar, ele disse, fazendo as últimas conexões.
Suas mãos tremiam não apenas de medo, mas de determinação. Ele pensou em todas as pessoas inocentes que seriam salvas por seu sacrifício. Toda uma dimensão que continuaria existindo porque ele escolheu morrer. Pronto, ele disse finalmente. O circuito está completo. Então, é hora. Ligue o sistema. Richards colocou a mão no interruptor principal. Uma vez acionado, não haveria volta. O portal se abriria, as criaturas tentariam passar e então... explosão. Qualquer que seja o seu verdadeiro nome, ele sussurrou. Eu vou impedir vocês. O que você disse? Eu disse que esta é pelo professor Voltaire e todos os outros que vocês mataram. E ele puxou o interruptor. O mundo explodiu em luz e som. O portal se abriu como uma ferida no ar, e através dele, Richards viu o horror que as vozes realmente eram. Não eram mais humanas. Décadas na dimensão paralela as haviam transformado em algo monstruoso. Criaturas feitas de energia pura e malícia, com tentáculos de eletricidade e olhos que eram vazios dimensionais. Você nos traiu! Elas gritaram, sua verdadeira voz agora revelada. Um som como 1000 cabos elétricos se partindo simultaneamente. Eu salvei minha própria espécie! Richards gritou de volta, lutando para manter o controle do sistema enquanto os capacitores começavam a sobrecarregar. As criaturas começaram a emergir do portal, suas formas impossíveis distorcendo a própria realidade ao redor delas. Mas Richards havia calculado bem, o feedback loop estava funcionando. A energia estava refluindo e o portal começou a se desestabilizar. Você não entende, uma das criaturas gritou, estendendo tentáculos elétricos em direção a ele. Nós éramos vocês. Somos o que os humanos se tornam quando evoluem. Mentira. Não. Nós somos o futuro da humanidade. E você destruiu nossa única chance de sobrevivência. Richards hesitou por um momento. E se elas estivessem dizendo a verdade? E se ele estivesse condenando a humanidade ao invés de salvá-la? Mas então ele viu o que elas realmente eram: parasitas dimensionais que se alimentavam de energia vital, que haviam consumido sua própria dimensão até a morte e agora queriam fazer o mesmo com a sua. Vocês não são humanos, ele gritou. Vocês são vírus. Os capacitores atingiram a sobrecarga crítica. O portal começou a colapsar, sugando as criaturas de volta para sua dimensão moribunda. Você condenou ambos os mundos. Elas gritaram enquanto eram puxadas para trás. Quando nossa dimensão morrer, a onda de choque destruirá a sua também. Então pelo menos morreremos livres, Richards gritou de volta. E então a explosão. A casa inteira foi consumida por luz branca. As paredes se dissolveram, o chão se desintegrou. E Richards sentiu sua consciência sendo puxada em 1000 direções diferentes, enquanto a explosão dimensional rasgava o tecido da realidade. Por um momento, ele viu tudo. Todas as dimensões, todas as possibilidades, todo o multiverso se espalhando diante dele como um mapa infinito. E então, silêncio. 3 dias depois, os bombeiros encontraram um buraco perfeitamente circular, onde antes ficava a casa da rua Eletricista, 77. Não havia destroços, não havia cinzas, apenas um vazio perfeito, como se a casa nunca tivesse existido. Richards nunca foi encontrado. Mas os moradores de Jaconé relatam que nas noites de tempestade ainda podem ouvir sua voz sussurrando no vento. Não deixem eles voltarem. Os registros oficiais mostram que nunca houve uma casa naquele endereço. Nunca houve um professor Voltaire. Nunca houve uma rua Eletricista, 77. Mas às vezes, quando engenheiros elétricos estão trabalhando tarde da noite, eles juram que podem sentir uma presença observando por cima do ombro. Uma presença que sussurra: não confiem na energia que vocês não entendem.
E em laboratórios de física ao redor do mundo, experimentos com portais dimensionais têm falhado misteriosamente, sempre com a mesma mensagem aparecendo nos computadores. Portal bloqueado, RE77, porque algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer fechadas para sempre. E alguns heróis, mesmo na morte, continuam protegendo o mundo do que se esconde no escuro. Esta foi a história de Richarlis, o engenheiro que sacrificou tudo para salvar nossa realidade. Uma história que nos lembra que nem toda energia é benéfica e que, às vezes, o maior ato de coragem é saber quando não abrir uma porta. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Você faria a mesma escolha que Richarlis? Você sacrificaria sua vida para salvar bilhões de pessoas inocentes? Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora, me conte, você teria coragem de passar por isso? Compartilhe nos comentários se conseguir dormir esta noite. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite e até o próximo vídeo do Portal do Pavor. Lembrem-se, algumas histórias são apenas ficção, mas outras são avisos. Até a próxima no Portal do Pavor. E cuidado com as casas que vocês escolhem para morar.